Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo de estudo do Sermão da Montanha. Nós vamos estudar agora o capítulo 7 do livro de Mateus, que é a última parte do sermão, o discurso mais importante de Jesus que temos registrado na Bíblia. O resumo desse capítulo é: não julgar, não profanar as coisas santas, a eficácia da oração, a regra de ouro, os dois caminhos, os falsos profetas, os verdadeiros discípulos e o espanto da multidão. Então, aqui do versículo 1 ao 5, Jesus diz: para não julgarmos, para não sermos julgados, porque com a mesma medida que julgarmos os outros, também seremos julgados. Para não tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão, quando ainda temos a trave no nosso, para tirar a nossa trave primeiro do nosso olho, para então ajudar o irmão, ou seja, para não sermos hipócritas. Muitas vezes queremos ajudar as pessoas, queremos passar os nossos ensinamentos, quando na verdade nós ainda estamos cheios de limitações. Então aqui Jesus, ele dá essa advertência para a gente primeiro se limpar, para a gente primeiro se purificar, para depois poder ajudar o nosso próximo. Ele fala no versículo 6, para não dar aos cães o que é santo, e nem pérolas aos porcos, para que eles não se voltem contra nós e nos destruam. Não adianta, meus irmãos, a gente chegar para uma pessoa que não tem ainda a consciência expandida para entender certos assuntos, para jogarmos pérolas, ensinamentos valiosos para pessoas que não vão entender aqueles ensinamentos e vão distorcer eles e até usar eles contra nós. Então aqui é uma advertência para isso, para não darmos pérolas aos porcos. Do versículo 7 ao versículo 11, ele fala sobre a oração, que se a gente pedir, será dado, se a gente buscar, vai achar, se a gente bater na porta, ela se abrirá. E aqui ele dá o exemplo que ele fala que nós, mesmo sendo maus, a gente não dá uma pedra para o nosso filho se ele pedir um pão. Então, se a gente mesmo, sendo mal, que a gente sabe das coisas dos nossos filhos, coisas boas, quanto mais o Pai não nos dará, se a gente pedir, né? Aqui ele fala do poder da oração. E a regra de ouro, no versículo 12, é aquela que tudo o que a gente quer que os outros nos façam, para a gente fazer para os outros. Ou seja, tratar o nosso próximo como a gente gostaria de ser tratado. Do versículo 13 ao 14, ele fala sobre a porta estreita, que a porta para a perdição é larga, e apertada e estreita é o caminho que leva à vida. Ele fala para entrarmos pela porta estreita. Muitas vezes, principalmente para as pessoas que passam a vida muitas vezes em vícios, né, particularmente com drogas, parece ser uma coisa fácil você usar uma droga, se sentir bem, né, é um caminho largo, é fácil, é só você usar aquela substância que parece que todos os seus problemas desaparecem, mas na verdade é uma perdição, enquanto aquele que se regra, que fala, não, eu não vou fazer isso, né? Por mais que todo mundo esteja indo na onda, os seus amigos, ele fala, não, eu prefiro ir para minha casa, eu prefiro estudar, eu prefiro fazer uma leitura edificante. Esse é o caminho estreito, né? É fácil, é uma porta larga a gente apontar os erros dos outros, a gente reclamar, a gente julgar, e é difícil a gente perdoar e acolher aquele da qual a gente tem raiva. Então essa é a diferença da porta larga para a porta estreita. Do versículo 15 ao 20, ele fala para tomarmos cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, né? Aquela pessoa que vem falando manso, fala coisas bonitas, coisas que amaciam o nosso ego, mas que por trás são pessoas com propósitos sórdidos. E ele fala que nós reconhecemos pelos frutos. E ele dá o exemplo da árvore, que a árvore boa dá bons frutos e a árvore ruim dá frutos ruins, e que toda árvore ruim será cortada e lançada ao fogo. Então observa se você tem ouvido palavras, às vezes um canal, uma pessoa que fala sobre a palavra, mas você está se sentindo mal, está sentindo uma opressão, sua vida não está indo bem, por mais que aquilo pareça fazer sentido, por mais que seja a sua verdade, você sente que aquilo te faz mal, que os frutos que vêm daquilo não fazem bem, e aí você identifica que é um falso profeta, não é algo que vem de Deus. E ele fala aqui do versículo 21 ao 27, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas ele fala que é aquele que ouve as palavras dele e as pratica.
Ele fala que essa pessoa que ouve as suas palavras e pratica elas na sua vida é como aquela pessoa que edifica sua casa numa rocha, que vem a chuva, a tormenta, mas ela permanece firme, de pé. E ele compara também e fala que quem ouve essas palavras e não pratica elas é como aquele que constrói sua casa na areia. Vem a tormenta, vem a tempestade e a casa desmorona. Então, é como se fosse a palavra final dele, né? Não adianta só ouvir tudo que eu falei aqui e não praticar, achar bonito e não praticar na sua vida. Porque senão a sua casa vai ser como a casa que se constrói na areia. Você vai ter que construir a casa, mas assim que vier a primeira provação, a primeira tempestade, essa casa vai desmoronar. E do versículo 28 ao 29, Jesus terminou o seu discurso e a multidão ficou extasiada, né? Ficou, nossa, admirada, porque ele ensinava com autoridade, não como os escribas. Então ele ensina como aquele que pratica. Nada é mais poderoso no ensinamento do que a prática dele. E é esse tipo de ensinamento que chega ao nosso coração, não daquele que lê sobre algo e explica, mas daquele que explica e vive aquilo que prega. Bom, terminamos aqui o capítulo 7 e o Sermão da Montanha é muito profundo, é o ensinamento mais profundo de Jesus Cristo e eu destaco nele, é como se fosse uma lição, né, para que a gente tenha uma boa convivência uns com os outros, atitudes morais que exaltam a humildade, a sabedoria, que rejeitam a vaidade e a hipocrisia. Eu destaco nesse discurso a empatia, no sentido de não fazer ao outro aquilo que nós queremos que nos fazem. A fé, quando ele fala do pedir e obtereis. O bom senso e a humildade de ser um eterno aprendiz, naquela parte de não tirar o cisco do olho do outro quando ainda se tem uma trave no seu. A solidariedade, quando ele fala para dar a quem pedir. O perdão, quando ele fala para não se apresentar a Deus e louvar Ele enquanto ainda tiver raiva do seu irmão. E a chamada à ação, a praticar tudo que ele fala, quando ele diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É preciso praticar esses ensinamentos para que possamos entrar no reino de Deus em espírito e em verdade. É isso, muito obrigada por ter acompanhado essa série de estudos sobre o Sermão da Montanha. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, toque no sininho para obter notificações. Eu estarei sempre postando aqui conteúdos relacionados ao autoconhecimento e à fé cristã. Fiquem com Deus.